Fala, guerreiros, samurais do conhecimento, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, quem vos fala, professor Niltair, mais uma vez passando aqui para, falarmos um pouquinho sobre a literatura brasileira. Show! Muito bem, vamos lá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a primeira geração do modernismo, cronologicamente falando, né? Vai aí de 22 a 30, exatamente. Porque na realidade o modernismo, ele se divide em três situações, três gerações, três fases, como queiram. Então, hoje nós vamos falar da primeira, especificamente desta primeira geração. Essa primeira geração, ela tem uma preocupação, porque, segundo os autores, é uma geração que exigia, Então, esses autores vão colocar em prática aí uma nova linguagem. Linguagem esta que nos lembra muito a primeira geração do romantismo, que de certa forma essa fase do modernismo, podemos dizer sim, que tem aí característica do romantismo, exatamente. E esta geração, ela literalmente, ela vem trazer à tona, pessoal, algumas características bem proeminentes, já que nós vamos mudar esse novo jeito de escrever, nós precisamos aí obedecer algumas características, e vamos falar um pouquinho sobre essas características. Bom, entendendo que antes dessa fase modernista, nós estávamos impregnados, do academicismo, especificamente o parnasianismo. Lembrado por vocês aí que o parnasianismo era bem centrado na ideia da forma, Há um texto que fala sobre a deusa da forma. Bom, como vamos estabelecer esta primeira geração? Bom, vamos lá. Primeira característica é a liberdade formal, justamente a liberdade formal. Essa liberdade formal compõe-se de uma linguagem extremamente coloquial, uma linguagem onde vai estar mais para oralidade do que especificamente para a escrita. E entendendo, sobretudo, quando se fala de estrutura, nós vamos traçar aí, em vez daquela ideia de soneto, não que não vá haver soneto, mas nós vamos trabalhar a ideia dos versos livres. Eu posso ter no poema um verso com um só vocábulo, com uma só palavra. Isso me dá, eu tenho a perspectiva dessa liberdade de escrever, exatamente. Agora, pessoal, esse quase abandono das formas fixas, como o soneto eu falei anteriormente, justamente para eu não ficar impregnado num único jeito de escrever, já que a minha preocupação é levar uma literatura mais simples para que as pessoas pudessem ter acesso a essa literatura e posteriormente construir aí uma reflexão acerca do que está acontecendo. E essa fala coloquial, essa manifestação linguísticas, consideradas incultas por muitos, sobretudo ali pela ideia dos parnasos, é uma literatura que, segundo os autores, não é uma literatura inculta, muito pelo contrário, é uma literatura onde vai contemplar a verdade, a essência do povo brasileiro, entendendo que nós estamos falando de um Brasil quase que analfabeto, não é isso, pessoal? O brasileiro, ele não tinha, e eu acho que ainda não tem, o hábito da leitura,
Como que quem não tem o hábito da leitura vai aí debruçar em cima de um texto Parnaso? Não vai compreender nada, né? E nesse texto, há uma coisa interessante, que é essa ausência da pontuação. Daí, lógico, infringindo aí a gramática normativa. Essa ausência de pontuação, nós vamos voltar um pouquinho lá naquela ideia das vanguardas, né? Lembra das vanguardas europeias? Especificamente, quando se falava ali de futurismo, né? O futurismo era o quê? Era a ideia da velocidade, né? A velocidade da máquina, a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Se estava acontecendo ali uma velocidade de acontecimento, os autores da primeira geração quiseram trazer aí também, né, na escrita, essa velocidade da leitura. Então, por isso a ausência da pontuação aí. Agora, volto a repetir, isso jamais foi aceito por aquelas pessoas, né, que viviam uma literatura acadêmica. Isso era o fim da literatura, isso era o fim, né, da escrita. Mas essa fase modernista não via dessa forma. Por isso que eles trazem à tona essas revelações. E essa simultaneidade das cenas, né, que, lógico, é um procedimento semelhante à da pintura cubista, lembra lá? Né, mais uma vez, voltando ao cubismo da vanguarda europeia, quando o próprio Pablo Picasso multifacetava as coisas. Então nós não vamos ter agora uma ideia de início, de meio e de fim. Eu tenho uma ideia fragmentada, né? E o cinema incorporou muito isso. Se você vai analisar os grandes filmes hoje, eles não começam com início, meio e fim. Eles podem perfeitamente começar um filme pelo final e depois vem retratando aí, e você, né, leitor, vai fazendo esta colagem para incorporar o todo. Olha que interessante. Eu acho que isso, de certa forma, tirava as algemas intelectuais das pessoas. Ou seja, pessoal, ele deixou de estar preso a esse convencionalismo para, né, estar livre para fazer uma leitura multifacetada, fazer uma leitura fragmentada. Eu posso perfeitamente, dentro dessa proposta cubista, né, me identificar melhor com o final, depois eu vou para o início de uma obra, enfim, né? E esses emprego de imagens resultante de uma livre associação de ideias, às vezes, né, confundiu a cabeça de alguns, mas muitos não, né? Muitos começaram a então associar as ideias literárias e por incrível que pareça, começaram a se familiarizar com a literatura. Olha que coisa interessante, né? Deixou de ser uma coisa engessada, uma coisa onde havia muitas regras, né? Já que o homem brasileiro, ele não vivia esse universo de obedecer regras literárias, até porque ele não tinha conhecimento intelectual para isso, né? Infelizmente, né, pessoal? Então, essa literatura que aparentemente, né, gera aí uma falta de lógica no texto, para o modernismo não era uma falta de lógica, né? Até porque, por incrível que pareça, nós estávamos vivendo o caos intelectual. E não tem como eu tratar esse caos intelectual, né, de outra forma. Agora, toda essa concepção, né, literária, temos aí alguns autores que vai fazer muito bem, especificamente Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Tem um texto de Mário de Andrade que é interessante, que ele diz assim: ginga os bondes como um fogo de artifício, né, sapateando nos trilhos, cuspindo uns orifícios na treva a cor do cal. Então ele está falando aí de um trem, né? Ele está falando da ideia, justamente da ideia da velocidade. E essa primeira geração,
ela contempla muito a ideia da poesia, né? A poesia, então, foi uma forma de expressão predominante, vamos dizer assim, a que apresentou mudanças, né, mais radicais. E nessa poesia, vocês vão perceber lá Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, né, e outros autores que abraçaram muito bem esta fase da literatura. Eles trouxeram à tona aí, né, muito situações do cotidiano. Agora, na prosa, né, lógico, nós temos aí Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Alcântara Machado. Mário de Andrade e Oswald de Andrade são, lógico, os mais expressivos, né, os mais expressivos dessa literatura. Isso vai ficar para uma outra aula, quando nós vamos falar dos autores. Beleza, queridos? Então fica aqui deixando o meu abraço. Espero que eu tenha contribuído aí para mais um pouco de conhecimento na vida de vocês. Aquele abraço, amores.